E aí, galera, estamos aqui com o StoryPod, nosso podcast de história. E aqui estamos com o nosso convidado especial, Rômulo, para nos ajudar, né, Olá. É, nesse assunto maravilhoso, que é sobre as barrigãs dos clérigos na Idade Média. E aí, Rômulo, você poderia nos ajudar aqui a nos contextualizar nessa parte do que é a Idade Média? certamente. É, a Idade Média, por muito tempo no imaginário das pessoas, foi construída enquanto um lugar de muita violência, muito misticismo, dentre muitas outras coisas que a sociedade historiadora trabalha hoje em dia para desconstruir esse estereótipo. A nossa principal, o nosso principal critério nesse momento é tentar desconstruir a ideia da hegemonia da igreja dentro dessa Idade Média que no nosso imaginário está sempre tão vinculada o que são esses padres, o que são essas pessoas do âmbito religioso e dessa moral que era imposta por estes nesse período. Nós temos a questão do celibato dos padres, né? Você podia nos explicar um pouquinho sobre como é que começou isso? A questão do celibato dos padres está muito vinculada mais a uma demanda moderna do que propriamente algo de época. No período medieval, muitos padres se relacionavam com mulheres, muitas vezes tinham filhos e outras vezes até mantinham essas mulheres no seu círculo de convívio, dentro deste contexto medieval. E é sobre essas mulheres que nós vamos falar, essas mulheres, quem elas eram e por que essas situações de relacionamentos com clérigos aconteciam. Então, você vai nos falar sobre as ordenações, né, do rei Afonso V, certo? Isso, certamente. As ordenações do Afonso V, assim como muitas outras ordenações em Portugal de outros reis, que foi o recorte geográfico que escolhemos, né, trabalhar com essa medievalidade portuguesa, eram livros de legislação, digamos assim, era onde eram registradas as leis e, por muitas vezes, como nesses casos, algumas cartas de perdão que estavam vinculadas à execução dessas leis. E o que seriam essas cartas de perdão? É quando essas mulheres barregãs eram condenadas por este relacionamento com padres e também haviam outras barregãs com homens casados e solteiros, mas nós vamos falar hoje principalmente das barregãs de padres, dos clérigos, que estão mais vinculadas ao que nos é interessante discutir. E essas barregãs tinham que escrever essas cartas para apelar possivelmente para uma redução de pena ou para uma amenização do que elas poderiam sofrer. Que dentro destas mesmas ordenações afoncinas prevêem para as mulheres penas muitas vezes extremamente violentas, entendeu? Algo muito brusco, que eram essas mulheres serem castigadas em praça pública, serem chicoteadas, terem que sair das suas residências, abandonar as cidades e serem exiladas para algum outro espaço, que muitas vezes nem havia esse espaço. E é sobre isso que a gente vai falar mais a fundo e entender quem eram essas mulheres. Certo. Você poderia falar um pouco mais das leis e os regulamentos da Igreja Católica que são relacionadas às mulheres barrigãs? A essas mulheres barregantes, dos clérigos principalmente, estava muito associada à atitude de um pecado público, delas estarem publicamente se envergonhando e envergonhando os homens que se relacionavam com elas. E nesse caso, sendo os clérigos, porque não havia o matrimônio com essas mulheres, não havia uma série de fatores que foram trazidos como dogmas dessa igreja que não estavam sendo cumpridos. É importante observarmos que isso trata mais a respeito da manutenção de poder da igreja do que propriamente dito uma importância do que as mulheres fazem ou deixam de fazer.
quando essas mulheres vão contra os dogmas dessa igreja, elas levam outras pessoas a questionarem esses dogmas e levam essas pessoas a entenderem que muitas vezes a igreja não é absoluta. E, inclusive, por isso que é muito difícil articularmos na historiografia, na escrita da história propriamente dita, essas mulheres. Porque quando existem esses casos, muitas vezes pode ser que isso esteja mais escondido, digamos assim, que não é algo que fica legal de ser visto e que por muitos anos foi tratado dessa maneira, algo que não é para ser levado aos olhos das pessoas. E aí isso também nos leva ao assunto de que mesmo estas cartas de perdão, nós não temos na íntegra como era a vida dessas mulheres, sobre o que se falava e o que essas mulheres realmente pensavam a respeito, porque essas cartas de perdão, elas não eram escritas pelas mulheres. Elas eram escritas por um homem que estava ouvindo os apelos dela e por tabeliões que posteriormente iriam fazer o trabalho de tornar isso mais legível para o rei e de uma forma que leve ele a perdoar essa mulher. Ou seja, os pensamentos dessas mulheres, assim como em qualquer outra fonte, não vai trazer na íntegra o que é o pensamento de quem escreveu ou de quem está falando. Isso é algo muito importante a ser posto em questão quando se trata de entender uma fonte histórica. Certinho. Deixa eu tentar colocar aqui para a gente dar uma visualizada em como é que é esse documento. Existem outros livros de ordenações como essa? Sim, sim, certamente. Cada rei tinha suas próprias ordenações e que geralmente seguiam o mesmo pensamento que o rei anterior colocava. Era basicamente como se o rei que chegasse escrevesse suas próprias ordenações, mas sempre tratando de coisas que já vinham sendo tratadas em outras ordenações. Mas é interessante nós analisarmos essas ordenações porque às vezes tem algumas coisas que de um reinado para outro mudam muito drasticamente. Nesse caso das Barregãs, isso vai ser tratado com mais força com Afonso V, né? Porque os casos se tornavam cada vez mais recorrentes e o poder da igreja nesse período ainda era um pouco embrionário, digamos assim. Não existia essa hegemonia da igreja, não existia essa coisa de a igreja controla tudo, mas ainda era algo que estava ascendendo, era algo que estava sendo levado para os centros urbanos, porque as igrejas antigamente eram algo muito isolado, eram situações que estavam muito isoladas e articuladas ao interior do que as cidades. Então, a gente pode meio que dizer que as ordenações, elas vão se atualizando com o Isso, passar do tempo. isso. Então, também Uhum. algumas dessas leis que tem nesse livro de ordenações também poderiam ser diferentes em determinados anos anteriores também. Sim, sim, sim. Essa articulação da Igreja Católica vem a acontecer gradativamente, é algo que o cristianismo vai se implantando de forma gradativa. Tanto que, mesmo após a implantação do cristianismo, muitas coisas e muitos cultos não se dissolveram muito, mesmo assim. Muitas pessoas poderiam, por exemplo, é, adotar o cristianismo e mesmo assim continuar práticas de outras religiões, porque já era algo cultural deles. O cristianismo digamos assim, que a maior delas, porque tem muitas coisas que eram antigamente do culto pagão que se repetem no culto cristão. De outra Como, forma, mas se repetem. o caso da Páscoa e algumas festividades, assim, a festa da colheita, que a gente ainda vê Exatamente. bastante em algumas igrejas, né? Sim. Então, você poderia nos ajudar, tipo, especificando alguns tipos de penas que a gente consegue identificar por meio dessas ordenações? Sim, sim. Essas penas estavam muito
articuladas às mulheres, especialmente. Não aconteciam penas muito diferentes assim para os padres. Geralmente eles só recebiam uma reprimenda assim dos seus superiores, era levado a um conselho que dificilmente iria gerar alguma situação que fosse maior para ele. Geralmente ele ficava com as punições internas dos padres mesmo. Mas as mulheres, a pena mais comum para mulheres que eram barrigãs é a multa. Geralmente as mulheres eram levadas a pagar 500 coroas para cada vez que elas fossem pegas, até que essa pena se agravava. E quando essa pena se agravava, o valor da multa aumentava e ainda poderia ter ali articulado algum tipo de punição física mesmo, que iria desde, como eu comentei anteriormente, um exílio, a confiscação de bens, até ela ser agredida em praça pública. Existia alguma diferenciação dessas mulheres que eram pegas pela primeira vez ou daquelas que voltavam a se relacionar com esses padres? Existe alguma diferença? Sim, sim. Como eu ia falando, essas penas iam se agravando aos poucos. E quando essas mulheres eram pegas mais de uma vez cometendo este pecado aos olhos da igreja, é, as punições ficavam piores até um ponto que essas mulheres podiam até ser levadas à pena de morte. Sim, às vezes levava a casos extremos, né? Sim, em casos extremos. E como isso afetava também a população? Tem como a gente ter alguma ideia por meio das ordenações? Bom, a forma que isso afetava a população era mais como uma forma de instaurar o medo mesmo, entende? Sabe? A população, no geral, era mais afetada com é, a manutenção dessa hegemonia da Igreja Católica, em que eles tinham que ver diversas vezes essas mulheres sendo punidas por, por causa desse relacionamento delas com os padres. E também gerava um estigma em cima dessas mulheres, né? Essas mulheres eram tratadas de forma completamente vulgarizada, eram vistas como promíscuas, dentre todos os adjetivos negativos que você pode imaginar, principalmente dentro desse mesmo vínculo cristão. E passava que essas mulheres, por vezes, eram destratadas pelas pessoas na rua, e uma série de coisas que poderiam acontecer, que essas mulheres estavam sujeitas. É como se elas estarem presentes afetassem a reputação e a moral dentro da igreja, né, no caso. Sim, sim, exatamente. E também a igreja gostava de se articular desse artifício justamente para dizer é, que elas eram que traziam muitos problemas por causa dos pecados dela. Deus estava derramando perdição, pragas, doenças sobre esta terra. E aí, então, era mais sobre esse discurso divino que essas mulheres afetavam as pessoas próximas. E quem estivesse próximo a essas mulheres ou quem mostrasse complacência por essas mulheres seria punido. É, sobre os status sociais dessas mulheres. É, qual era o status que elas tinham na sociedade, até mesmo para estar mais próximo do clero? Assim, essas mulheres geralmente não tinham um status muito superior na sociedade, apesar de elas de terem acesso a esse clero, elas geralmente não tinham muito acesso às cortesias que eram da nobreza, por exemplo, ou da corte. Existiam sim algumas situações que isso acontecia, mas era mais difícil de acontecer. Geralmente mulheres que tinham relações com padres, por exemplo, estavam mais ligadas
a trabalhos no centro urbano mesmo, mulheres que trabalhavam e faziam algum serviço, que vendiam alguma coisa, não tinham muitas condições, mas também não eram pobres coitadas, digamos assim. Ah, então, é, poderia ajudar, principalmente as mulheres pobres, a ter algum tipo de benefício, algum Sim, acesso, sim, né? certamente. Essas mulheres poderiam. Existiam casos de mulheres que eram realmente bancadas por esses padres, que tinham um estilo de vida que era melhor por causa do relacionamento que elas tinham com esses padres. Poderia, por exemplo, um padre chegar e dar um canto para essa mulher morar, dentre outras situações que estão articuladas aos benefícios de se relacionar com uma pessoa dessa classe. E quanto aos filhos, se alguma delas ficasse grávida, o que que aconteceria com essas crianças? Bom, é, não temos muito articulado o que acontecia exatamente com as crianças, porque nas cartas de perdão é falado mais a respeito dessas mulheres mesmo e de como elas seriam punidas, de como elas deveriam pedir complacência e graça do rei por causa dos pecados que cometeram, mas os filhos geralmente ficavam dados como não eram reconhecidos, né? Obviamente, porque um padre ter um filho não era algo bem visto, não era algo que ficaria bom nem para a mulher nem para ele. Mas houveram sim casos de mulheres terem filhos desses padres. Inclusive, tem um caso de uma mulher chamada Maria Gonçalves, que era moradora de Lisboa, que foi condenada por causa disso. E ela tinha um filho que suspeita-se que podia ser filho desse clérigo. Essa Maria Gonçalves articulou em sua carta de perdão a ideia de que era o destino do homem pecar. Ela vem tratar muito a respeito disso. Ela vai usar como critério para pedir perdão nessa carta o fato de que o homem está sempre articulado ao pecado e que esse pecado é da natureza deles mesmo. E aí é mais ou menos nessa mesma pegada que outras cartas vão ser escritas, justamente porque não eram mulheres que escreviam, não eram essas mulheres que iriam escrever essas cartas. Elas iriam tratar mais, elas iriam sofrer as suas penas e quando um advogado e um tabelião achassem que estava bom, eles iriam lá escrever uma carta por ela para pedir esse perdão. Enfim. Hoje em dia, até as mulheres que acabam tendo algum envolvimento com os padres ainda são bem mal vistas. E isso já não Sim, é novo, como a gente está vendo aqui. Já é uma coisa é, que tem um isso mesmo. histórico, que existiam até Uhum, leis sim. para tal acontecimento. Sim. Então, a gente já conversou bastante, né? E é bem interessante saber que esse histórico já vem de longa data, de ter até necessidade de leis para poder regulamentar o que acontecia, né, com esses padres e com essas barrigãs que acabavam se envolvendo com eles, né? Você Sim. poderia nos ajudar, tipo, na reflexão sobre a importância dessa consciência histórica, né? A importância dessa consciência histórica vem justamente articulada a entender que a igreja muda, a religião muda. E o cristianismo que nós temos hoje em dia não é o mesmo cristianismo que era colocado na Idade Média, por exemplo. Então, você articular a ideia da Idade Média a uma igreja que estava, na verdade, ainda se formando, tomando uma forma ainda, tendo os seus dogmas mudados e sendo colocados de diversas formas diferentes. E
a construção dessa moralidade que está ligada sempre, porque quando nós pensamos em igreja, sempre vai trazer muito a ideia da moral e dos bons costumes. Entender que muitas vezes essa moral e bons costumes são mais uma construção do que propriamente dito algo que acontece efetivamente. Então não tem como você chegar e dizer, a Idade Média era um período dominado pela igreja. Tá, mas que igreja era essa? Ainda existia de fato essa igreja unificada, essa ideia de uniformidade, de costumes que valiam para todos? Um senso de justiça também, entender o que era essa Idade Média enquanto a intervenção real para consolidar essa igreja. Então, é basicamente isso, entender que haviam pessoas que não seguiam propriamente essa religião, que essa religião não era dominante na Idade Média, era algo que estava desabrochando na Idade Média e que hoje tem uma influência que a gente vê, mas que não propriamente dito era algo único, não propriamente dito foi algo que nasceu pronto e tampouco é algo que deve ser usado como parâmetro para definir um período muito extenso. Sim, Porque, querendo ou não, a Idade Média é um período extenso. É um período de, pelo menos, 4 séculos, dependendo de que período você esteja falando. É algo que não dá para você ligar diretamente à igreja. O que queremos trazer com isso tudo, no fim das contas, é justamente entender essa Idade Média que vai para além da igreja, que vai para além dos padres lá, todos bonitinhos, estudando e detendo todo o poder do mundo em suas mãos, todo o conhecimento, que não era assim, não é dessa forma que funciona. até porque ele também tem muita relação com a parte econômica, com a parte política, a parte social. E não dá para a gente ver eles somente com uma implicação religiosa ou com uma implicação política, porque existem vários outros aspectos ali no meio, né? Quando a gente vai analisar mais profundamente os ocorridos, né? Todo esse debate e tudo mais nos ajuda a compreender bastante, né, sobre como era essa estrutura mais antigamente e Sim, também como elas influenciaram agora, né? Porque nem tudo é um pensamento novo, já existia, só foi se atualizando. Você sim. poderia falar um pouco mais sobre essas mudanças nas estruturas sociais, culturais, que a gente pode perceber também por meio desse documento e outros? Bom, quando nós vamos falar a respeito de Idade Média e atualidade, nós vemos que existe muito essa ideia de trazer de volta uma origem. Tem muita gente que gosta de se calcar em cima do discurso medieval para dizer que nós deveríamos retornar a essa época porque era muito melhor, porque isso, porque aquilo, porque os homens eram mais isso, porque os homens eram mais aquilo, porque a igreja tinha um domínio maior. Mas é importante entender que, na verdade, esse imaginário é algo puramente imaginário. Não tem como você saber como era a igreja naquela época, como era a vida naquela época, porque você não está inserido naquela época. E as fontes só nos dão um vislumbre do que poderia estar ali, e nós trabalhamos em cima dela justamente para tentar trazer uma interpretação desse passado. Então, entender uma Idade Média bem mais múltipla, algo muito maior do que está articulado na educação básica, do que está no imaginário das pessoas, não era algo maravilhoso de se viver, mas também não era um ai meu Deus, também não era uma dominação total da igreja, tinham cantos até alguns lugares mesmo na Europa, que a igreja não era nem mesmo maioria, o cristianismo não era o mais popular. E entender todas essas questões, né? Entender que
apesar de muitas pessoas acharem que essa Idade Média que está nos livros é algo que era maravilhoso de se viver ou que era terrível também, não é algo tão simples assim de entender. E não é só o glamour ou a guerra, no caso. Sim, sim, exatamente. E aí então é, é importante trazer essa reflexão para o nosso presente justamente para não haverem mais esse tipo de comparações, não haver mais esse tipo de situação de pessoas pensando equivocadamente a respeito de uma Idade Média que foi mais inventada do que propriamente dita praticada. Sim. E aí, então, trazer essa consciência crítica não só para a sala de aula, mas como o público geral é muito importante, muito importante. Todo esse debate e tudo mais nos ajuda a compreender bastante, né, sobre como era essa estrutura mais antigamente e Sim, também como elas influenciaram agora, né? Porque nem tudo é um pensamento novo, já existia, só foi se atualizando. Você sim. poderia falar um pouco mais sobre essas mudanças nas estruturas sociais, culturais, que a gente pode perceber também por meio desse documento e outros? Bom, quando nós vamos falar a respeito de Idade Média e atualidade, nós vemos que existe muito essa ideia de trazer de volta uma origem. Tem muita gente que gosta de se calcar em cima do discurso medieval para dizer que nós deveríamos retornar a essa época porque era muito melhor, porque isso, porque aquilo, porque os homens eram mais isso, porque os homens eram mais aquilo, porque a igreja tinha um domínio maior. Mas é importante entender que, na verdade, esse imaginário é algo puramente imaginário. Não tem como você saber como era a igreja naquela época, como era a vida naquela época, porque você não está inserido naquela época. E as fontes só nos dão um vislumbre do que poderia estar ali, e nós trabalhamos em cima delas justamente para tentar trazer uma interpretação desse passado. Então, entender uma Idade Média bem mais múltipla, algo muito maior do que está articulado na educação básica, do que está no imaginário das pessoas, não era algo maravilhoso de se viver, mas também não era um ai meu Deus, também não era uma dominação total da igreja, tinham cantos até alguns lugares mesmo na Europa, que a igreja não era nem mesmo maioria, o cristianismo não era o mais popular, e entender todas essas questões, né? Entender que, apesar de muitas pessoas acharem que essa Idade Média que está nos livros é algo que era maravilhoso de se viver ou que era terrível também, não é algo tão simples assim de entender. E não é só o glamour ou a guerra, no caso. Sim, sim, exatamente. E aí, então, é, é importante trazer essa reflexão para o nosso presente justamente para não haverem mais esse tipo de comparações, não haver mais esse tipo de situação de pessoas pensando equivocadamente a respeito de uma Idade Média que foi mais inventada do que propriamente dita praticada. Sim. E aí, então, trazer essa consciência crítica não só para a sala de aula, mas como o público geral é muito importante, muito importante. Sim, sim. Agora a gente já está terminando aqui, né, o nosso podcast. A gente não vai ter muito tempo para uma conversa mais extensa, mais formal, mas eu espero, né, que essa nossa conversa, nossas reflexões, né, ajudem as pessoas a pensar um pouco mais, tentar buscar um pouco mais das fontes, pensar de uma forma mais profunda sobre essas mudanças, principalmente na história, na sociedade,
e como elas implicam também nas vidas delas e hoje em dia, no geral, né? Porque tudo tem um histórico. Então a gente não pode simplesmente pensar que surgiu do nada, ou que a gente já estava pronto, ou que até mesmo na época, né, na Idade Média, já era algo pronto, porque não era, né? Tudo sempre esteve em constante mudança. O movimento é sempre Exatamente. esse, de se atualizar, de o tempo vai mudar e a gente tem que mudar junto, né? Então, eu espero, né, que quem esteja nos ouvindo também consiga ter essa noção, né, de começar também a pensar sobre isso. Eu agradeço bastante, né, você ter participado aqui, né, do nosso podcast Não, e, eu que agradeço. e eu espero também as próximas vezes, né, que você venha para os nossos próximos assuntos. Você tem mais alguma coisa que queira dizer? Não, eu quero falar um pouquinho a respeito de como foram norteadas essas ideias, né? É, toda essa discussão foi muito articulada a um texto da Edilene Oliveira Silva, que é uma escritora que fez o artigo Quem Chegar por Último é a Mulher do Padre, que vai falar justamente sobre essas barregãs, essas mulheres que se relacionavam com padres na Baixa Idade Média Portuguesa. E entender que, novamente, falar a respeito que essas cartas não são o pensamento na íntegra de como essas barregãs pensavam, mas foi algo muito importante para ajudar a elucidar essa discussão. Sim, sim. E é sempre bom também buscar alguns textos de outros autores, né, para entender qual é a concepção que eles conseguiram entender, né, para nos ajudar Uhum, também a ter a nossa própria opinião formada de um assunto, né? exatamente. E é isso, estamos encerrando agora o nosso StoryPod com o convidado Rômulo e agradecemos por ter acompanhado até aqui. Deixa o seu like, comenta aí embaixo e segue a gente. Se inscreve no canal e até o próximo.